Fala galera, Coruja na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, nada melhor do que a partida que parou o mundo do xadrez em 2023, sem sombra de dúvidas, a melhor partida do ano. E ela aconteceu no campeonato da Romênia de 2023, entre o GM Szabo contra o mestre FIDE Stepanenko. Vamos à partida agora. De brancas temos Szabo, o GM de 2.514 contra o mestre FIDE Stepanenko de 2.283. Essa partida, como eu mencionei, aconteceu no Campeonato da Romênia desse mesmo ano. Antes de a gente começar, um recado importante. Se você é novo no canal, veja o vídeo. Se você gostar, no final eu peço para você deixar o like. Agora, se você já é inscrito do canal, dá aquela força e aquela dedada no like, tá bom? Vamos à partida. Szabo iniciou com E4 e Stepanenko jogou C6, a defesa Caro-Kann. Veio D4, D5 e a variante do avanço E5. Preto jogaram o bispo F5, veio H4 e H5. Lembrando que aqui você não pode jogar E6, né? Quer poder, você pode, né? Só que não deve jogar E6. Devido a G4, bispo E4, F3. O bispo é obrigado a voltar para G6. E aqui vem H5. E o bispo não tem mais volta. E as pretas perdem uma peça. Por isso que aqui as pretas geralmente jogam H5, já dando uma casa de fuga para o bispo depois de E6. Veio o bispo D3 propondo trocas, bispo versus bispo, dama versus bispo e dama 5 cheque. O cavalo veio para D2 defendendo o cheque. Também é possível jogar B4, tentando ganhar desenvolvimento em cima da dama, porque se as pretas capturam, vem cavalo D2 e a coluna já está aberta para a torre, ganhar tempo em cima da dama, ou mesmo aqui jogar bispo A3, já que a dama está protegendo o bispo em A3. Nada disso aconteceu, veio o cavalo D2 e E6 por parte das pretas. Cavalo F3 continuando o desenvolvimento e já preparando o roque. E o cavalo veio para H6 procurando a casa muito comum para o cavalo ir na Caro-Kann, que é F5. Ao mesmo tempo, quando o cavalo vinha para F5, ele já pode começar com temas de ameaça em cima de o peão de H4 com o bispo E7. E as brancas aqui jogaram roque. Veio o cavalo F5 e as brancas jogaram C4. Um lance muito duvidoso. Por mais que ele ponha mais tensão no centro, ele não é o lance mais exato, né? Digamos assim, o que dá muito contra-jogo para as pretas. As pretas jogaram o bispo E7, já ameaçando o peão de H4. As brancas defenderam com G3 e veio o roque preto. Brancas jogaram B3 e as pretas jogaram torre D8, com claras mais intenções contra a dama, já deixando a torre na mesma coluna que a dama está. Brancas jogaram torre D1, meio que pagando para ver, e veio o C5 das pretas. Aqui as pretas já estão numa posição boa, né? E as brancas jogaram D versus C5. Veio dama versus peão. Vale mencionar aqui que se as pretas jogam cavalo F6 desenvolvendo, elas já estão bem melhores. Quem sofreria na partida possivelmente seria as brancas, porque aqui esse peão já está caindo de C5 e ao mesmo tempo desenvolve a última peça menor que faltava, que é o cavalo. O cavalo já começa a ameaçar indiretamente o peão de E5 e já conecta as torres. Se tivesse sido jogado cavalo C6, seria um excelente lance. Porém, as pretas capturaram de imediato C5, o que nos brindou com uma excelente partida que irá acontecer. Veio cavalo F1, que também não é o lance mais exato. Esse lance aqui é uma provocação por parte do Szabo para que as pretas capturem o peão de C4. O melhor lance aqui das brancas possivelmente seria um bispo B2, procurando desenvolver as peças também. Porém, ele jogou cavalo F1. E o Stepanenko, tem que dar os parabéns para ele, não fugiu à luta e aceitou o desafio. Jogou peão versus peão. E é claro que as brancas aqui jogaram o incrível lance da partida, né? Que é o sacrifício de dama pela torre e o bispo, né? Elas convidaram tanto as pretas a deixar elas fazerem esse sacrifício que agora chegou o momento e elas fizeram. Veio o rei H7 e as brancas jogaram o cavalo E3. A dama veio para A5 ameaçando a torre. Uma observação aqui que se as pretas capturam o cavalo, viria bispo versus cavalo ameaçando a dama. Digamos que a dama vá para a mesma casa em A5 ameaçando a torre. Aqui teria a torre de AD1, conectando as torres, né?
e ao mesmo tempo mantendo o cavalo cravado e a torre presa. Aqui vale notar que o rei está sozinho, não tem nenhuma peça ao seu redor para lhe defender. Então as brancas têm clara compensação pelo sacrifício de dama. Mas nada disso aconteceu. Depois do lance cavalo E3, as pretas jogaram dama A5, ameaçando a torre. E veio cavalo G5 com cheque. O rei veio para G6. E veio um lance muito bom para as brancas, que é cavalo G2. Cavalo G2, ele tanto ameaça a sequência de checkmate, por mais que não pareça, como também defende indiretamente a torre de D8, que está indefesa, entre aspas. Digamos aqui, por exemplo, vou mostrar a primeira sequência de checkmate. Caso as pretas joguem um lance A6, por exemplo, viria cavalo F4 cheque, a única casa que tem para o rei é H6, e viria torre H8 checkmate. E a defesa indireta da torre é que devido a, se por exemplo as pretas capturam essa torre com a dama, viria cavalo F4 novamente dando cheque no rei. O rei só tem uma casa, que é o H6, e viria o duplo em F7, dando cheque no rei e ameaçando a dama. Rei vem para H7, cavalo versus dama, e aqui as brancas estão ganhas, com uma peça a mais, fora o desenvolvimento. Depois de cavalo G2, as pretas, prevendo tudo isso, quiseram dar uma casinha de fuga para o rei e capturaram G3 com cavalo. Agora o rei já tem a casa de F5 para fugir. Então não é mais possível capturar esse cavalo aqui. Porque se captura querendo dar o duplo em F7 para ganhar a dama, não. É que as pretas podem capturar imediatamente a torre. Não vai ter mais esse duplo em F7, porque agora o rei tem a casa de F5. Brancas viram isso e jogaram o melhor lance da posição, que é cavalo F4 cheque. O rei tem que vir para F5. E veio o cavalo F7, defendendo a torre que estava em defesa, sendo ameaçada pela dama. E o cavalo aqui está no A, né? Veio dama C3, convidando para um repeteco da paz, porque digamos que as brancas jogam em torre B1, viria dama C2, torre A1, dama C3, torre B1, dama C2, torre A1, e assim repetiria a posição 3 vezes. Mas uma coisa que você pode ter certeza é que o Zabo não queria paz nesse dia. Ele estava com sangue nos olhos buscando o ponto. Aqui ele jogou um impressionante lance rei G2, deixando a torre indefesa para a dama capturar. Aqui as pretas jogaram o cavalo E4. E caso você esteja se perguntando, mas por que não captura essa dama? Bom, se captura essa dama, viria cavalo D6, dando cheque no rei. O rei não pode ir nem para F6, nem para G6, G5 ou E4, só teria duas casas, E5 e G4. Digamos que ele venha para E5, teria a sequência cavalo C4 cheque, rei F5, torre F8 cheque, rei E4, F3, rei D4 e finalmente o bispo P2 dando cheque e ameaçando a dama. É obrigado a capturar, ó, e cavalo versus dama. Aqui claramente as brancas estão ganhas devido ao não desenvolvimento do cavalo. O cavalo está cravado e a torre está presa. A outra sequência seria, caso depois do cheque em D6 o rei queira vir para G4, teria também novamente F3 cheque. E só sobraria uma opção para o rei, que era capturar o peão de H4. Porém aqui teria um mate de cavalo G6. Um matezinho de cavalo. Talvez isso seja um sinal do que poderia acontecer no futuro. Voltando à partida, depois de rei G2, veio cavalo E4. O mestre Fid Stepanenko viu, né, essa sequência de mate e voltou o cavalo para E4. Brancas jogaram torre F8, ameaçando já inúmeros descobertos no rei. E o rei já caiu fora jogando G4. Brancas jogaram um lance muito bom aqui nessa posição, que foi bispo E3. Porém, vale mencionar que existia uma sequência monstruosa. Não tem outro nome para essa sequência. Uma sequência monstruosa que só funciona pelo um lance assim magnífico das brancas. Essa sequência começaria com cavalo H6 cheque,
sacrificando um cavalo, peão versus cavalo, e aqui teria o impressionante lance que faz essa sequência toda funcionar, cavalo D3, bloqueando a dama e ao mesmo tempo liberando a casa de F4 para a torre poder dar mate no rei. Digamos que viesse rei H4, para fugir para G5 se viesse torre F4 para tentar dar mate, porém aqui as brancas só iam jogar um lance a mais, iam passar o bispo primeiro para depois passar a torre, iam tomar bispo versus H6 e agora não tem como impedir esse checkmate em F4. Teria aqui que no mínimo entregar a dama, mas depois de bispo versus dama e cavalo D2, as brancas jogariam torre G8 e não teria como impedir torre de H1 dando mate. Ou seja, uma sequência monstruosa com cavalo D3 muito belo. Mas as brancas jogaram também um lance muito bom, que é bispo E3. Pretas jogaram cavalo F2. Como a gente viu ainda agorinha, o tema aqui é tentar passar a torre branca para F4 para poder dar mate no rei. Mas para isso tem que tirar primeiro os cavalos. Se adiantando a esse possível checkmate em F4, as pretas já capturaram F2, para quando acontecer esse cheque em F4, o cavalo possa pular para G4 e proteger o rei do mate. Ao mesmo tempo aqui, ele tira o peão que defende o bispo. Caso aqui as brancas capturassem o cavalo agora, teria dama F3 já, por exemplo, né? E caso capture aqui, já teria dama F3 e as pretas estão ganhas aqui nessa posição. Ou no mínimo melhores, né? Depois de cavalo F2, as brancas jogaram um lance também muito forte na posição, que é cavalo D5. Ele tanto tira já um dos cavalos para continuar o plano de jogar para F4 a torre e dar mate no rei, como também ameaça a dama e protege o bispo. Aqui as pretas no caso, jogaram dama A1. Porém, você pode estar se perguntando, e se captura o cavalo de peão? Esse cavalo está dando sopa. Entre aspas, de novo, não está dando sopa. Aqui teria um incrível lance novamente de cavalo H6, G versus cavalo e torre F4, mate. As pretas jogaram dama A1 e brancas continuaram com a sequência. Cavalo H6, o rei é obrigado a capturar H4 e depois de bispo F2, retirando a proteção futura que teria para o rei em G4, as pretas jogaram rei G5 e as brancas de novo jogaram bispo E3 cheque. Agora o rei já não pode ir para H4 porque senão tem a torre em F4 dando mate no rei. Então o rei é obrigado a ir para G6. E agora ele foi para onde está todas as peças brancas, né? E veio o cavalo E7 cheque. O rei só pode ir para H7. E veio o cavalo F7, ameaçando sequência de checkmate em H8. A única maneira de defender, entre aspas, essa sequência é jogar cavalo C6. E aqui vale mencionar que a gente já está no lance 31, né? E geralmente esses torneios pensados têm controle de tempo no lance 40. Então é muito comum o jogador que está no ataque ou na defesa mesmo repetir lances para que ele possa ganhar tempo quando chegar no lance 40 e jogar de maneira mais exata, o que a posição exige. E aqui as brancas jogaram cavalo G5 cheque, rei H6, cavalo F7, repetindo a posição, veio o rei H7, cavalo G5, rei H6 e cavalo versus E6. Agora falta só 5 lances para o controle de tempo. E depois de cavalo E6 em 10 cheque, veio o rei H7, cavalo G5 cheque novamente, rei H6 e cavalo F5 cheque. O rei veio para G6 e veio o cavalo H4 cheque. Nessa posição só tem uma casa para ir, que é H6. E depois de cavalo F7 cheque, as pretas jogaram rei H7. Repetiu de novo a posição e veio o cavalo G5. Rei H6 e chegamos no lance 40. Então, possivelmente aqui o Szabo ganhou mais tempo. Aqui, ele tomou torre versus torre. Vale mencionar aqui que, no caso, se quando o cavalo está em F7, ele captura a torre, teria G6 para as pretas. E aqui, o monarca preto, ele tem um caminho, né, para poder fugir dessa rede de mate que ele está metido.
Já com a sequência que o Zabo jogou, que é primeiro deixar o rei em H6, depois do cheque em cavalo G5, agora quando ele captura a torre em A8, não é mais. Não é que não seja mais possível G6. Ele não é mais tão efetivo como era com o rei em H7. Porque agora as pretas jogaram G6 e as brancas jogaram torre G8. Com o rei em H7 naquela posição, as brancas não poderiam jogar torre G8 porque senão o rei capturaria a torre. E agora com o rei em H6, as brancas jogam torre G8, estão ameaçando torre versus G6 dando checkmate. E então as pretas jogaram cavalo versus peão, defendendo, né, o cavalo GC, a torre versus G6 checkmate. Porém, não protege, não protege completamente torre versus G6. Em vez de torre versus G6 ter checkmate, agora depois de torre versus G6 tem checkmate de cavalo em F5. Porém, nessa posição, o mestre Fid Stepanenko abandonou. Uma partida incrível, sem sombra de dúvidas, a melhor partida do ano. Para você que ainda não viu o mate, caso tivesse continuado o lance obrigatório cavalo versus torre, teria cavalo F5, checkmate de cavalo, algo muito raro de acontecer. Para quem gosta de precisão, vamos dar uma olhada na precisão agora. 93,5% de precisão para o mestre Fid Zabo contra 83,8% para Stepanenko. As brancas fizeram impressionantes 6 lances brilhantes. Deve ser entre alto nível assim, é uma partida única. Não é à toa que ela ganha como a melhor partida desse ano, sem sombra de dúvidas. Até agora. O ano não acabou ainda, hein? Tem muito xadrez pela frente. E claro que a gente vai trazer, né? As melhores partidas. E aí, gostou do vídeo de hoje? Achou essa partida também muito incrível? Ou tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Eu tenho o prazer de responder você. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima. Fui!